Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Ponto de Vista. Hoje vamos falar sobre uma especialidade médica muito ligada ao diagnóstico das doenças, a radiologia. Para isso, convidamos o presidente da Sociedade de Radiologia de Pernambuco, Dr. Fernando Gurgel. Dr. Fernando, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso Ponto de Vista. Eu que agradeço, é um prazer enorme poder chegar aqui para revelar um pouco da realidade da nossa especialidade de radiologia que fica tão escondida do público geral. Pois é, doutor, as pessoas costumam ter o cardiologista, o otorrino, o dermatologista, mas ninguém fala, o meu radiologista, né? Isso meio que distancia um pouco, né? É uma especialidade médica que não está muito próxima das pessoas, né? Isso distancia um pouco o médico do paciente. Como é que vocês da área sentem isso? Ou não é um problema? Qual a avaliação que o senhor faz disso? A radiologia, de forma geral, ela funciona num setor que não é a linha de frente do hospital. Apesar dela estar presente em 80% da conduta médica, a maioria das vezes a gente tem uma relação direta com o médico solicitante e não com o paciente, né? Então, o paciente geralmente é atendido por um técnico que faz as imagens e o radiologista dá o laudo. Existem algumas áreas da radiologia, por exemplo, a ultrassonografia, onde o próprio médico também é o técnico aqui no Brasil. Então, nessas áreas o contato é maior e os pacientes se identificam mais com o médico. Mas, de modo geral, quando um paciente vai tirar um raio-x, ele nem pelo médico ele é atendido, né? Ele é atendido pelo técnico que tira lá a radiografia, que é encaminhada para o médico radiologista. É assim que funciona? É correto. A maioria das vezes o técnico faz as imagens e a imagem é interpretada pelo radiologista que entra em contato diretamente ou indiretamente através do laudo com o médico assistente para a conduta do paciente. Agora, no final de julho e início de agosto, a gente vai ter a jornada, né, pernambucana de radiologia. Como é que está a expectativa para esse encontro? O que é que vocês esperam fazer? A jornada já é a 27ª edição dessa jornada, né? A nossa jornada é um evento que é marcado no calendário nacional, né? Como a gente sabe, ela já vem atraindo pessoas tanto do Norte e Nordeste como até de outros estados. Essa vai ser a 27ª, né? 27ª edição. A Sociedade de Radiologia de Pernambuco tem mais de 60 anos e é bastante conceituada nacionalmente, né? A gente tem uma história de respeito pelos nossos pares cientificamente e a gente consegue trazer bastante inovação, tanto científica, quanto consegue agregar no nosso clima pernambucano de ser, de agregar os colegas dos estados vizinhos aqui e fazer um evento realmente grandioso. Esse ano, especificamente, a gente tem uma grande expectativa porque a gente está partindo para um grande centro de convenção, né? A jornada pernambucana estadual. Ela era realizada, a maioria das vezes, dentro de hotéis, né? Já ocorreu edições no Marotel, já ocorreu edições no Beach Class Bayonne. Então, esse ano a gente tem o Expo e isso nos dá... Vai ser no Recife Expo Center. No nosso novo centro de convenções, que está mobilizando cientificamente a cidade. E o nosso congresso é mais um exemplo disso. E a gente tem a possibilidade de dobrar essa quantidade de aulas e quantidade de alunos também. E quantidade de empresas envolvidas, né? Para você ter uma ideia, quando a gente fazia no hotel, era 13, 14 estandes, 500 pessoas. Hoje a gente vai para mais de 1.000 pessoas, 26 estandes. São 3 dias de aulas completas, vários cursos pré-congresso. Então a expectativa é realmente bem empolgante. E apesar desse nome Jornada Pernambucana, o evento é um evento nacional. O evento é aberto, tá? Quem quiser se inscrever, não só nacional, mas até internacionalmente. Ela não traz, obviamente, o nosso público que a gente quer atrair, e eu acho que não pode faltar, né? Pessoal do interior do estado, por favor, esteja presente, mas a gente é aberto para todo mundo que quiser se inscrever, todos os médicos se inscreverem, é um evento médico, tá? Então, todos os médicos que quiserem se inscrever, ela está aberta para todo mundo. E a gente geralmente recebe bastante gente de fora aqui, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, são todos super bem-vindos aqui e eu estimulo bastante vocês a virem. O evento esse ano vai ser maravilhoso. Doutor, dentro do contexto nacional, como é que se situa hoje a radiologia pernambucana? Como eu falei, a radiologia pernambucana tem um bom conceito perante seus pares, né? A nossa sociedade é uma das maiores do país. A gente sempre está em destaque, tanto é que é o 5º Congresso Brasileiro, que vai ser aqui em Recife já. A gente conseguiu atrair em 2026,
a gente vai ter o Congresso Brasileiro, que esse é o nacional, que todas as filiadas nacionais vão vir para cá. Nós temos um parque de equipamentos e de tecnologia que é bastante bem servido. E nós temos também um público, tanto de profissionais, os radiologistas em si, quanto aqueles ligados ao ensino, é bastante respeitado, né, que dão aulas em congressos nacionais, internacionais, e é mais um motivo de atração para esses nossos eventos e nossa educação continuada. Existe muita diferença da radiologia no setor público e no setor privado, em termos de avanços e em termos de equipamentos? Como é a situação hoje aqui no Estado? A radiologia é uma das áreas da medicina onde a tecnologia caminha de forma bem rápida. Então, obviamente, isso faz com que a última fase da tecnologia, né, que é a democratização, ela ocorra de uma forma mais lenta. E a gente tem ilhas de serviços de excelência no serviço público. No entanto, de forma geral, a tecnologia está enraizada mais nos novos e bem equipados serviços de radiologia privados. Tá? Os privados, geralmente, eles andam bem à frente. E esse é um dos nossos desafios como sociedade, como população e até como gestores, de tentar democratizar isso aí para que essas tecnologias mais modernas estejam disponíveis, principalmente para o pessoal mais vulnerável. Quando o senhor fala do setor público, o senhor disse que há algumas ilhas, essas ilhas seriam geralmente os hospitais? Os hospitais universitários do Recife são extremamente bem equipados e os profissionais que trabalham lá são extremamente respeitados, tanto por seus pares quanto pela qualidade de serviço que executam. Aí o senhor está falando do Hospital das Clínicas? O Hospital das Clínicas, o Hospital Oswaldo Cruz, o Hospital do IMIP, né? Todos esses aí são hospitais realmente de excelência que promovem um serviço de excelente qualidade. E essa diferença que existe entre o setor privado e o setor público, com o setor público apenas com esses poucos hospitais oferecendo um bom serviço, isso se reflete na população também, não é, doutor? Qual o impacto disso para a população de um modo geral? Especificamente sobre a radiologia, como eu falei que a tecnologia anda de forma muito rápida, então às vezes até o diagnóstico se torna mais tardio e às vezes ele precisa fazer tratamentos mais invasivos, tanto porque a radiologia intervencionista hoje permite realizar procedimentos menos invasivos, menos danosos, mais precoces e que causam menos efeitos colaterais e menos sofrimento para o paciente, quanto na parte do diagnóstico precoce, né? Como a gente tem uma disponibilidade maior de serviços no campo privado, os pacientes fazem o seu check-up mais regularmente, tá? E esse check-up mais regular permite um diagnóstico precoce, e o diagnóstico precoce permite maiores níveis de cura e permite um tratamento menos agressivo. A radiologia, então, está muito associada também à evolução da ciência e tecnologia, né? É uma coisa que tem que estar sempre em movimento, né? Não pode parar. E isso tudo contribui para, quanto mais avançada for, menos invasiva ela vai ser para os pacientes e para o desenvolvimento da radiologia do modo geral, né? Hoje, por exemplo, a inteligência artificial entrou no nosso dia a dia de forma bastante rápida e bastante, diria, totalmente inevitável que ela se torne parte do nosso dia a dia, tá? A inteligência artificial, por exemplo, ela participa desde a marcação de exames até a detecção de achados que a gente diz que são emergenciais, que ele trazendo aquele paciente para uma frente de uma fila porque aquele achado causa risco de vida, por exemplo, a ele, quanto na interpretação de achados e a associação de dados, o que é bem legal hoje em dia, que está fazendo com que a inteligência artificial ela consegue associar. A radiologia, ela lê, ela faz uma chapa mostrando o que o paciente tem por dentro. Mas você juntando isso com a genética, com a história familiar, com a história clínica, você consegue chegar a dar valor a pequenos achados que talvez não fossem tão importantes se a tecnologia não conseguisse associá-las de forma tão rápida e de forma tão abundante, né? Você vê que isso aí com a internet, com essas redes neurais que a gente chama, ela consegue associar aquele pequeno achadozinho que às vezes não ia ser valorizado numa área do país, quando você junta que todo mundo que tem aquele achado acaba gerando uma situação complicada no futuro. Isso aí faz com que a gente identifique de forma tanto mais precoce, porque ele consegue ver mais do que alguns médicos, quanto
de forma mais assertiva. Doutor, a gente sempre diz que medicina é uma das profissões que o médico, né, ele tem que estar sempre estudando. Dizem até que o médico não para nunca de estudar. Isso é verdade também para o radiologista, o médico radiologista? Exatamente por essas características que a gente acabou de falar, que isso vem se modificando o nosso dia a dia de forma constante e abundante. Realmente, se você parar, você vai estar fadado a oferecer uma medicina de qualidade mais baixa. Então, realmente um desafio de nós radiologistas. Nós temos esse congresso que é anual, de manter a educação continuada. Além disso, a nossa sociedade ainda exerce um curso de educação continuada para os residentes. Então, assim, os residentes continuam sendo formados em forma teórica e prática, de forma bem intensa pela nossa sociedade. O senhor percebe essa diferença, por exemplo, quando a gente vai ver alguma doença, algum tratamento específico, tratamento da mama, tratamento de próstata, dá para fazer algum comparativo de como era alguns anos atrás e como é hoje? Você vê, por exemplo, o tratamento de próstata mudou completamente. A próstata ela era operada... Nos anos 80 começou o PSA, que era um exame de sangue. O exame de sangue, apesar de ser muito sensível, ele fazia com que a gente pesquisasse mais do que deveria. E muitos cânceres que não tinham importância clínica foram operados, os pacientes ficaram sequelados e submeteram a um tratamento agressivo. E outros acabaram sendo negligenciados. Então, hoje você tem uma ressonância multiparamétrica da próstata, por exemplo. É uma ressonância onde você, além de estudar a anatomia, como a gente fazia no passado, ela estuda o funcionamento, a fisiologia do tecido. Então, consegue identificar uma parte do tecido que tem mais avidez por contraste e automaticamente precisa de mais sangue e aquilo ali tem mais suspeita de ser um tumor agressivo. Consegue identificar a mobilização até dos líquidos ali naquela área que a gente chama de difusão. E essa difusão consegue identificar que naquele local ali tem uma alta celularidade e, consequentemente, mais suspeita. E a gente, melhor ainda, hoje a gente consegue fundir essa imagem com a imagem da ultrassonografia, que é o que guia a biópsia. Isso, quando você diz hoje, mudou quanto isso mudou em quantos anos? Para você ter uma ideia, a biópsia transperineal com fusão chegou agora, nós somos o primeiro serviço lá na Lucilo Ávila que faz isso aí de forma de fusão, de forma regular. Então, assim, tem um ano. Então, por isso que eu digo que realmente é uma coisa que evolui, que você tem que, se você parar, você cai. É pior do que a bicicleta. O senhor falou aí dessa questão para o exame de próstata, né? Isso. Com relação à mama, também houve muitos avanços? Em relação à mama, a gente tem a mamotomia, que na realidade é uma mamografia tridimensional. Você sabe que 40% dos tumores de mama no nosso país são em pessoas de idade ainda durante a menstruação. A gente chama durante o menarque. Então, essas pacientes tendem a ter a mama mais densa. E a sensibilidade da mamografia normal nessas pacientes é menor. Hoje a gente consegue fazer uma mamografia tridimensional, e o que aumenta bastante a sensibilidade da detecção de tumores nesse público. Inclusive, a gente passou há pouco tempo um perrengue aí com... Vocês viram que eles no SUS queriam colocar que o check-up de mamografia fosse apenas a partir dos 50 anos, exatamente pela baixa disponibilidade. E exatamente esse era o grande argumento para se usar a mamografia a partir dos 40 anos, como sempre foi feito. E prevaleceu isso? Prevaleceu, sim. Hoje toda paciente, a partir dos 40 anos, deve fazer a mamografia uma vez por ano. A mamografia é um dos pontos onde a paciente consegue, e a gente estimula que ela escolha um bom serviço, exatamente porque alguns serviços têm disponíveis esse tipo de tecnologia, da mamografia tridimensional, que é a tomossíntese, por exemplo. Hoje também temos a mamotomia. Na mamotomia, a biópsia, que antigamente muito inicialmente tirava apenas células, raspando, depois evoluiu para tirar pequenos fragmentos da lesão. Hoje em dia, a mamotomia ela consegue tirar fragmentos guiados por ultrassom, aí vem a radiologia, que era só possível através da cirurgia. Então, você consegue tirar, muitas vezes, até o nódulo completamente, toda a lesão completa, e evita uma cirurgia no paciente e dá um diagnóstico bastante assertivo, evitando que ela tenha o que a gente chama de subdiagnóstico, né? Você fazer uma biópsia de uma lesão, onde aquela lesão dá uma atipia, mas não dá tumor, por exemplo, e na realidade era tumor, só que você não tirou o pedacinho mais agressivo dela.
Doutor, vamos fazer agora um rápido intervalo. Você não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta. O Ponto de Vista hoje recebe o médico Fernando Gurgel, presidente da Sociedade Pernambucana de Radiologia. Doutor, a gente estava falando de alguns avanços, eu queria continuar ainda falando desses avanços da radiologia, né? A gente falou de próstata, de mama. Que outros avanços podem ser sentidos e que favoreceram o desenvolvimento da radiologia aqui no estado e no Brasil de um modo geral? Perfeito, Fernando. Eu vou setor por setor para o pessoal já ir sentindo. Então, por exemplo, raio-x. Então, raio-x, em primeiro lugar, extremamente baixa dose hoje. Então, os aparelhos hoje eles conseguem detectar a espessura dos tecidos e usa a dose a mínima possível. Tá? Então, Quando o senhor fala baixa dose, significa radiação menor. Isso, uma das grandes preocupações de nós radiologistas, da indústria e do paciente, é exatamente a exposição à radiação. Isso. Que a radiação, historicamente, em pacientes em radioterapia, em acidentes nucleares, então isso gera uma atenção do público para a radiologia, e tem muita fake news aí, depois a gente pode falar mais sobre isso, indicando que exames radiográficos sejam perigosos e devem ser evitados, o que na realidade é uma grande falácia, né? Na realidade o risco de ter qualquer doença é bem superior ao risco da radiologia evitada. Mas voltando às tecnologias, aos avanços, então no raio-x especificamente temos esse controle de dose, temos o diagnóstico, né? Então hoje em dia você vê desde a época da Covid, a triagem era toda feita por inteligência artificial. Então o paciente chegava lá numa urgência, fazia o raio-x e que ela dizia se tinha achados suspeitos ou não para a Covid, por exemplo, foi o que a gente teve naquela época, já há 5 anos atrás. Na ultrassonografia nós temos a elastografia, por exemplo. A elastografia é um método que usa ondas de ultrassom, que o ultrassom é como se fosse um sonar, para ver a dureza dos tecidos. Então, vendo a dureza dos tecidos, você consegue ver se tem algum tumor enraizando ali, se tem uma fibrose se instalando. É muito utilizada, por exemplo, no fígado. Fígado de pacientes que têm gordura, ou que são alcoólatras, ou que têm hepatite C. A gente consegue hoje dizer a dureza do fígado para dizer se ele já está começando a desenvolver a fibrose, o que até 5 anos atrás era feito com a biópsia. É por isso que eu estou dizendo que é muito rápido. Então, eu, por exemplo, faço biópsia hepática e a minha principal indicação de biópsia há 5 anos atrás era essa. Hoje, eu não faço praticamente mais nenhuma biópsia por esse motivo. Todas as biópsias foram substituídas pela elastografia. A elastografia também pode ser feita por ressonância magnética, que é o que a gente chama de ressonância magnética multiparamétrica do fígado. Ela faz aquele estudo da perfusão, igual como era na próstata, da difusão, também igual como na próstata, e ainda faz uma espécie de vibração e consegue ver todo o fígado se tem algum grau de fibrose. O senhor falou elastografia. O que é isso exatamente? Elastografia é o estudo do grau de dureza. Pode ser feito por 2 formas. Por 3 formas. Com imagem, 2 formas. Que é através da ultrassonografia. Então, a ultrassonografia é como se fosse um peteleco. Ela dá um pulso ali naquele tecido e consegue ver quanto ele está vibrando. E com essa vibração, ele consegue dizer se o tecido tem fibrose ou não tem fibrose. O que é fibrose? Então vai ajudar muito no tratamento. E principalmente acompanhar o paciente e dizer e evitar biópsias desnecessárias. Então, por exemplo, o paciente que tem hepatite C, que é uma doença não tão rara, ele precisa ficar fazendo temporalmente, em curtos intervalos de tempo, fazer biópsias para dizer se ele estava começando a evoluir para uma cirrose. A cirrose é a principal causa de falência hepática e de câncer hepático. Então, a gente consegue evitar que ele evolua através do estudo da elastografia. A elastografia também pode ser feita por ressonância magnética. Então, você faz uma imagem de ressonância magnética com o aparelho vibrando em cima do fígado e a ressonância consegue detectar essas vibrações e, obviamente, um tecido fibrosado, ele fica mais duro e essas vibrações se tornam diferentes do que as vibrações fisiológicas normais e a gente consegue detectar uma área mais dura no fígado que possa ser suspeita de fibrose ou até de tumor. O senhor falou aí rapidamente em fake news. Existem muitas fake news na radiologia ainda, as pessoas ainda são mal informadas, desinformadas pelas fake news. Como é a situação hoje? Infelizmente, a realidade das fake news na radiologia, assim como nas outras áreas,
é um desserviço à população, né? Então, se gera um factoide, né? Um fato baseado em informações parciais, e esse fato faz com que a pessoa se afaste do serviço. Então, como eu tinha citado anteriormente, o principal deles é o medo da radiação. Então, hoje, por exemplo, você tem um exemplo, um raio-x de tórax, a radiação que se toma para um raio-x de tórax é a mesma radiação que você toma se você pegar um avião daqui para São Paulo. Então, assim, é uma coisa realmente irrisória. Ninguém deve deixar de fazer o exame por causa da radiação. A tomografia, hoje, ela tem um controle de exposição que, de acordo com cada milímetro do tecido a ser estudado, ela vai diminuindo a dose o máximo possível, para que aquele exame consiga ser feito ou repetido, se for o caso, sem causar nenhum dano ao paciente. Então, essa é a principal fake news. Tinha um ano passado, bem recente, né, dizendo que a mamografia causava câncer de mama. Que não fizesse mamografia porque você tinha mais chance de ter um câncer de mama gerado pela mamografia do que se não fizesse. Essa é uma gravíssima, gerou grandes problemas e até hoje eu recebo pacientes com essa dúvida e a radiação da mamografia é irrisória, não causa problema nenhum. Inclusive, não se precisa usar nenhum protetor de tireoide, nada por causa disso. Então, é um exame realmente bastante seguro e a tecnologia tem feito que ele se torne cada vez mais seguro. E tudo bastante monitorizado, então não tenham medo de fazer exames por causa de radiação, porque ninguém vai ter problema por causa de radiação. Doutor, inteligência artificial. Hoje a gente sabe que a inteligência artificial praticamente está em todas as áreas, né? E na medicina não seria diferente. Em termos de radiologia, em que a inteligência artificial tem contribuído mais? Hoje já é dia a dia nosso, como eu falei, desde a marcação até a execução do exame. Isso aí já é normal e a maioria dos serviços que tem tecnologia de ponta trabalham assim. Então, hoje, por exemplo, quando um paciente é colocado, que ele vai fazer um exame especificamente, é a inteligência artificial que diz qual é o exame e coloca aquilo ali numa agenda que seja logicamente mais produtiva e mais segura para o paciente. O segundo item é na execução das imagens, né? Desde esse controle de dose, é todo feito por inteligência artificial. Então, o tomógrafo, por exemplo, ele vai adquirindo a imagem, ele já vai analisando aquela imagem e vendo se ele precisa de maior dose ou menor dose. E, obviamente, ele usa a menor dose possível para que aquilo ali seja seguro para o paciente. A ressonância magnética, por exemplo, que era um exame bastante demorado, você fazia uma ressonância de abdômen, às vezes era 40 minutos. Hoje você consegue fazer uma imagem que teoricamente ia ser mais ruidosa, mas a inteligência artificial consegue perceber o que é ruído e o que é sinal ali. Ela aumenta o sinal e diminui o ruído. É o exemplo, por exemplo, que você tem na televisão. A mesma coisa que tem a TV digital hoje é perfeita por causa disso, porque ela consegue identificar o que é ruído e o que é sinal, aumenta o sinal e some completamente com o ruído, né? Hoje a gente não tem mais televisão chovendo. É a mesma coisa que a ressonância, né? Hoje a gente consegue. Isso está ajudando a desmaterializar a tecnologia que a gente chama, né? A fazer com que os aparelhos com potência menor consigam produzir a mesma imagem que um aparelho com potência muito superior. E a tendência é que isso desmonetize, né? Ou seja, que os aparelhos se tornem mais baratos. E, finalmente, a gente vai chegar naquele nosso primeiro ponto, que é a democratização, né? Onde todo mundo vai ter acesso a esses aparelhos e a gente vai conseguir. A gente falou, doutor, em hospitais da rede pública, né? O senhor falou do IMIP, do Hospital das Clínicas. E na rede privada, quais são os grandes centros, os grandes hospitais em termos de radiologia, que tem um setor de radiologia bastante avançados aqui no estado? A gente, no nosso estado, nós somos realmente bem equipados. Estamos bem servidos? Estamos bem servidos, né? Você tem o Hospital Português aqui, que tem um parque de aparelhos bastante rico. Alguns aparelhos que eles têm lá em vários centros nacionais não estão nem disponíveis, mesmo em centro de excelência. Você tem agora aqui, criou-se o Memorial Star também, que é extremamente bem equipado. E clínicas ambulatoriais, né? Como a clínica que eu trabalho, lá em Lucílio Ávila também tem bastante. Todo esse serviço está disponível para a população. Todos esses que eu citei aqui estão disponíveis. Santa Joana, Memorial São José, como é que estão esses hospitais? Eles têm também esses setores de radiologia?
Você tem aparelhos de ressonância de última ponta em todos eles, tá? Aparelho completo, que tem toda essa tecnologia que eu estou falando. O Santa Joana também tem isso aí. Existe uma competição entre os hospitais para tentar, cada um, ao seu modo, ter um departamento, um setor de radiologia mais avançado? Isso vai fazer com que ele atraia mais pacientes? Existe essa competição entre os hospitais privados para oferecerem serviços mais modernos ou com mais tecnologia? É perfeito. Como a radiologia está extremamente ligada à tecnologia, acaba sendo sinônimo de um serviço bem equipado, tem um setor de radiologia bem equipado. Então, hoje, os serviços utilizam a radiologia no seu marketing, né, dizendo que tem esses serviços extremamente equipados para que os pacientes entrem lá. Inclusive, como a radiologia é um dos métodos de check-up bastante efetivo, também é um método de atração desse público, né? Então, na hora que o paciente vai fazer um check-up lá e tem um diagnóstico lá, ele acaba ficando nesse setor. Então, a competição, na realidade, é para atrair, usar a radiologia como se fosse uma isca realmente, para atrair esse check-up e para atrair o paciente, e para mostrar que o serviço tem uma tecnologia de ponta e, consequentemente, é um serviço de excelência. Doutor, o médico radiologista, ele é o médico, ele faz o curso normal de medicina, depois tem uma especialização, que seria a residência em radiologia, né? E o técnico em radiologia, o que é que ele precisa? Qual a formação do técnico em radiologia? E eu aproveito para perguntar também se nós estamos bem servidos aqui no estado em termos de técnicos em radiologia. Ok, o técnico em radiologia tem dois caminhos. Ele pode ser um biomédico, que era mais comum no passado, que fazia depois um curso técnico em radiologia, certo? E hoje a gente já tem os tecnólogos em radiologia, que já está se tornando a maioria, que eles fazem um curso de graduação de tecnólogo em radiologia. Então, é um são curso, 2 anos, 3 anos? Acho que são 4 anos. 4 anos. Acho que são 4 anos. Mas é um curso completo de formação, graduação, diploma. Mas ele não é médico? Não, ele não é médico, ele é tecnólogo. Existem dois, né? O técnico, que geralmente é biomédico ou enfermeiro e depois fez um curso técnico em radiologia, ou o tecnólogo, que fez uma universidade completa de radiologia. Além dessa jornada pernambucana, a gente vai ter o Congresso Brasileiro no ano que vem. Para encerrar, eu queria que o senhor dissesse qual a importância desses dois eventos para a radiologia pernambucana e aqui no estado. A primeira grande importância é nós incentivarmos a educação continuada. A segunda grande importância é agregar. Então, acho que é um evento que, por ser aqui na capital, agora, a gente consegue trazer o pessoal do interior e tentar exatamente passar essa ideia da democratização, para a gente tentar difundir essa tecnologia, para que ela esteja acessível a todos os locais do nosso estado e todas as populações, principalmente as populações mais vulneráveis. Eu digo que eu tenho 50 anos, é a primeira vez que eu estou vendo uma pujança científica e crescendo ali com aquela nova orla que está sendo formada ali. E conseguimos atrair o Congresso Brasileiro de Radiologia, com grande possibilidade do Congresso Brasileiro de Radiologia ser fixo aqui no nosso estado, né? Geralmente eles fazem um ano no sul, um ano aqui no norte, e devido exatamente a essa que a gente discutiu, a credibilidade que a Sociedade de Radiologia transmite a eles, e também o acolhimento da cidade de Recife, né, com grandes praias aqui próximas e tudo mais, então tornou-se um ponto atrativo para trazer esse Congresso Brasileiro de Radiologia, se Deus quiser, a cada 2 anos aqui, vai ser uma grande vitória para nós. Muito bem, doutor Fernando Gugel, muito obrigado por essa entrevista aqui no Ponto de Vista. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com mais um Fernando de destaque e poder trazer um pouco da realidade da nossa especialidade médica e as perspectivas futuras. Obrigado. Muito bem, e para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado por sua companhia e audiência. Nós voltamos na semana que vem.